Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Nossa, porque é de todos nós, viu? Não é de alguns não, é de todos que aqui se encontram. Sejam muito bem-vindos à nossa própria casa. Bom, em primeiro lugar, vamos aos recados. Celular, desligadinhos, né? Para não atrapalhar a palestra. Silêncio é muito importante. É muito importante antes, é muito importante depois da palestra. Por quê? Porque o tratamento ele começa assim que a gente adentra ao salão, né? Assim que a gente, na realidade, né? Assim que a gente está lá em casa, assim que a gente está chegando aqui no centro, nos abraços, nos cumprimentos que a gente faz aqui. Mas quando a gente chega aqui, realmente é o momento da gente se ligar, né? Então é bom que a gente mantenha o silêncio, né? Mesmo que a gente ainda não esteja muito ligado, mas é bom porque também não atrapalha quem está se concentrando, né? Depois da palestra, os trabalhos continuam, né? Nós temos aqui os passes, né? Então é importante também o silêncio depois da palestra, para que os trabalhos continuem aqui na casa, né? Bom, Semana Espírita. Semana Espírita está terminando hoje. Foi um sucesso, muito bacana, excelentes palestrantes, excelentes palestras. Hoje vai ser o encerramento, né? Então vai ser muito especial também. Quem puder, né? Aproveita que o dia de hoje vai ser bem legal também na nossa Semana Espírita, ok? Muito bem, acho que é só isso. Vamos à nossa palestra, a nossa psicografia, né? A palestra vai ser pelo nosso amigo Estevão, que deve ter preparado alguma coisa bacana, como sempre, né? E vamos à leitura da nossa psicografia, intitulada Filhos do Ideal. Patriotismo e fanatismo confunde-se no coração e na razão de muitos. O homem ainda não consegue discernir direitos e deveres como cidadão do mundo. Precisamos entoar hinos de paz, não de nação. Precisamos empunhar escudos da fé e do conhecimento, e não armas de destruição. Há quantas anda a humanidade? Perdida em seus valores e princípios, extraviada em seus objetivos. Mas nós, espíritas, filhos do ideal do nosso Consolador prometido, sabemos da verdade. Não sejamos nós a entoar uma nota dissonante pela maledicência. Não sejamos nós a engrossar as fileiras dos agressores, a buscar a defesa pela palavra que fere, pela mão que marca, a manchar a consciência com as rugas egoístas que discernem o seu próprio autor. Nada há de fazer contra o próximo. Tudo há de ser feito pelo próximo. Mas entendam, meus filhinhos queridos, que, seja contra ou a favor, aquele que mais poderá sempre fazer por nós será sempre nós mesmos. Essa mensagem foi recebida aqui na casa no dia 3/6, né? Tão atual hoje, né? Recebida alguns meses, há 4 meses atrás, e hoje tão atual.
muito atual, né? Muito bem, então vamos à nossa prece de hoje, já envolvendo o nosso irmão Estevão, que vai ser o nosso palestrante da noite. Então vamos aproveitar este momento de comunhão com os nossos amigos da espiritualidade, com nosso querido irmão e mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos. Agradecemos, Senhor, por este momento de estarmos aqui envolvidos em seu nome, juntamente com esses nossos irmãos. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possa envolver a todos nós, em especial ao nosso irmão Estevão, para que possamos compreender melhor esta doutrina que tanto nos acalenta e que tanto nos traz esta alegria. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Nossa casa de estudo, acima de tudo, como ela diz, núcleo de estudos espíritas, Irmã Mileide, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela nos convida ao estudo do Evangelho, mas acima de tudo ao estudo de nós mesmos. Então, toda vez que a gente vem aqui e senta para assistir uma palestra, no final o que nós estamos fazendo é refletindo sobre nós mesmos, sobre como nós somos, como nós gostaríamos de ser. Então, esse é o propósito de todas as palestras, de todas as atividades de um centro espírita, sempre envolve o próprio estudo, o estudo da própria alma. E nessa seara proposta pelo Espiritismo, a casa ela está propondo o estudo do livro Estude e Viva, de Chico Xavier e de Valdo Vieira. O título é muito apropriado porque é realmente o que o Espiritismo propõe aqui. Esse estudo ele deve ser aplicado na nossa própria vida. Então é sempre nós devemos estudar o Espiritismo num sentido prático, no sentido de colocar esses aprendizados em prática na nossa vida cotidiana. E esse livro ele traz muitos ensinamentos muito bons, muito interessantes. Quem não adquiriu ou quem tiver interesse, é importante fazer o estudo. E nós trouxemos nessa noite um dos temas que é tratado no livro, que se chama Resignação e Resistência. Então a proposta é que nós estudemos, está no capítulo 33, na segunda parte desse livro, que nós estudemos um pouco sobre o que é a resignação. E o texto, ele inicia já dizendo, de fato, há que se estudar a resignação. Então, a resignação, a forma como o Espiritismo ele propõe a resignação é na forma sempre do estudo. Por quê? O texto nos mostra que a resignação ela é uma virtude da alma. Sendo uma virtude, ela está sempre gravitando, ela está sempre no centro de outros vícios. Ela é sempre o caminho do meio, ela é sempre o caminho mais moderado entre dois vícios. Um vício de um aspecto mais negativo, de um aspecto mais passivo do espírito, e de um vício mais positivo, no sentido de mais ativo do espírito. Então, quando a gente fala em resignação, a gente precisa entender quais são esses dois vícios, esse vício negativo e esse vício positivo, para que a gente saiba posicionar a nossa conduta, posicionar o nosso pensamento, posicionar o nosso espírito sempre por esse caminho do meio. Não é fácil. A virtude, qualquer virtude,
ela só é adquirida com a prática, com o exercício. Então, as provas que nós temos no nosso dia a dia, elas são de fato para que a gente vá entendendo essa moderação para sempre tentar achar o caminho virtuoso, que é o caminho da moderação, o caminho mais ponderado. Então, no aspecto negativo do vício, que está ali em volta da resignação, a gente tem a ociosidade, a preguiça. Então, muitas vezes está disfarçado de uma paciência. Então, a pessoa, ela se vê diante de um problema que ela poderia solucionar, que ela teria condições de solucionar, mas às vezes ela, por uma preguiça, por uma incapacidade de encarar esse problema, ela disfarçado de uma paciência, não, eu vou esperar que a vida resolva, que seja a vontade de Deus, quando na verdade o que Deus quer da gente é exatamente o inverso, que a gente tenha uma vontade em mudar aquela situação. Então, esse aspecto negativo muitas vezes nos leva a uma situação realmente passiva em relação à vida, quando o que Deus espera da gente não é isso. E do outro lado, no aspecto positivo do espírito que tem a vontade de que as coisas sejam diferentes, mas quando elas não podem ser diferentes, ou seja, o espírito ele se excede nessa vontade de mudar as coisas e não aceita que algumas coisas não possam ser mudadas por ele. Então ele se revolta com relação a Deus, com relação à vida, ele não aceita que as provas que ele esteja passando, muitas vezes causadas por ele mesmo, seja em outras existências, ou seja, ou mesmo na atual, mas muitas vezes causadas por ele mesmo, mas ele não aceita e não entende por que Deus está fazendo aquilo com ele. Então, dentro dessas duas atitudes existe o caminho da resignação. E o que o texto propõe? Ele propõe que nós façamos a seguinte pergunta: como que nós reagimos? Como que cada um de nós individualmente reage diante do sofrimento e diante do mal? E é interessante a gente pensar que o Espiritismo ele também nos alerta que nós somos ainda espíritos em evolução, nós somos espíritos ainda mais próximos do início do que do fim, do objetivo final, de quando nós realmente nos tornaremos espíritos virtuosos. Então nós ainda estamos em aprendizado. Então a própria noção do que é o mal para a gente é uma visão simplória. Muitas vezes nós atribuímos o mal às causas que, na verdade, elas estão ali para nos mostrar qual é o real problema, qual é a real necessidade de aprendizado daquela situação. E aí, trazendo essa questão do erro que muitas vezes nós colocamos, nós atribuímos o mal, na verdade, aquilo que não é nada além do que o veículo que serviria para nos mostrar aonde está o verdadeiro mal, aonde está o verdadeiro vício que deve ser tratado, que é sempre dentro de nós. O Espiritismo ele nos diz isso, que nós podemos ser felizes independentemente das situações, das pessoas, das condições que estejam à nossa volta. Todos nós temos a chave da felicidade dentro de nós. Então tudo que precisa, não importa qual é o sofrimento, a gente atribui a algo, não. A causa está dentro de nós, não está naquilo que a gente acha que está. Então, para demonstrar isso, né, tem um texto de Albino Teixeira, psicografado por Chico Xavier, no livro Passos da Vida, que é intitulado O que mais sofremos? E ele inicia assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Então, muitas vezes, a dificuldade ainda nem chegou. A gente só imagina que nós vamos ter uma dificuldade e a gente já inicia o sofrimento. Nós vemos que existe uma possibilidade de alguma dificuldade, o nosso espírito, a nossa mente já começa a ficar agitada, os nossos pensamentos começam a ficar turvos, e de certa forma nós nos entregamos a uma emoção que nós atribuímos àquele fato que às vezes ele ainda nem começou, ou que se começou talvez ele nem deveria ser tão
tão marcante assim. Refletindo sobre isso, quando eu estava estudando para trazer o assunto para vocês, eu me recordei de um fato quando eu era muito novo ainda, onde minha mãe mora numa chácara entre Ribeirão Pires e Mauá, ali na divisa. Então é um lugar bonito, um lugar com muita árvore e tal, mas aquele lugar que no final da tarde baixa aquela cerração e fica aquele clima meio assustador. E eu lembro, eu era pequeno, e tinha no meio assim de umas árvores assim, tinha um barracão e tinha uma cabeça de boi ali, um esqueleto. Eu era criança, eu era meio apavorado com aquele lugar, eu tinha pesadelos com aquilo e tudo. E eu lembro que um dia meu pai chegou com a chave do cadeado e falou: Estevão, vai lá no barracão e pega um martelo para mim. Na hora que, assim, eu era muito novo, mas eu ainda lembro da sensação do coração começar a estrangular a respiração, e eu com medo também de falar com meu pai que eu estava com medo de ir, aceitei, peguei a chave e fui. E eu lembro eu andando, não sabia o que ia acontecer, apavorado e tal. Fui, abri o negócio, peguei o martelo voando, nem sei se tranquei, saí correndo e tal. Mas depois disso, acabou que aquele medo do escuro que eu sentia antes, eu já não carregava mais tanta emoção. Eu comecei a aceitar que às vezes eu não iria poder estar num lugar claro e tudo mais. E até que hoje, na verdade, eu até anseio por ficar em um lugar de paz, um lugar escuro, um lugar que tenha silêncio. Eu acho que eu fico pensando, na verdade, naquele barracão talvez fosse um lugar que eu gostaria de poder trabalhar, de poder fazer alguma atividade, um lugar de paz. Então você vê, é a mesma situação, mas que em um momento eu posso carregar de sentimentos ruins, em outra situação eu posso carregar de sentimentos bons. Então é mais ou menos assim que nós somos. Então é lógico, é uma história de quando eu era criança, então eu estava carregando de sentimentos infantis ali, mas assim somos nós também diante dos problemas que nós temos na nossa vida. Muitas vezes nós ainda infantis, espíritos ainda em evolução, com o nosso coração ainda muito imaturo, diante de uma dificuldade a gente faz o quê? Carrega ela de coisas ruins, de sentimentos ruins, e aí sim nós tornamos aquela situação desagradável. O sofrimento dessa situação é causado por nós mesmos. Então a pessoa acorda de manhã para trabalhar, olha na janela e vê, está nublado. Então ela já pensa, vai chover, eu vou me molhar, eu vou pegar o ônibus lotado, vai ser assim, vai ser assado. Ela já carrega e ela já transforma o estado mental dela sem qualquer interferência externa, só de ver, às vezes, o céu nublado. Então, a gente vê que muitas das dificuldades, na verdade, a maior parte das dificuldades que nós temos são causadas por nós mesmos, pela nossa própria pequenez, pela nossa própria fraqueza. E aí, continuando o texto, não é a aprovação que nos faz sofrer, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Essa para mim é muito forte. De fato, muitas vezes a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente gostaria, a gente batalha, a gente luta, e aí ela não acontece da forma como a gente achava. Muitas vezes foi pelos nossos próprios erros. Às vezes até por querer algo que nem seria tão bom assim para a gente, escolher algo, escolher um caminho que não seria bom, e não reconhecer, na verdade, que o caminho de Deus, ele é sempre o melhor caminho para nós. Nós não somos criadores, nós somos criaturas. Continuando, não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Essa também é muito interessante, né? Muitas vezes a gente atribui a causa do nosso sofrimento à ingratidão dos outros, quando na verdade é a nossa própria incapacidade de amar sem receber nada em troca. Essa ingratidão não deveria nos afetar. Ela nos afeta por quê? Porque nós ainda somos orgulhosos, nós somos seres egoístas. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros, a inveja. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação,
é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, o que o Espiritismo, apoiado, o livro aqui do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e associado a essa outra mensagem, o que elas nos estão nos dizendo nós temos que monitorar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos diante das ocorrências que nós temos na vida. Então, não importa o que esteja acontecendo, sempre que de alguma forma nós começarmos a nos desequilibrar mentalmente, nós temos que parar, frear, nós temos que tentar manter a calma, porque é só a partir daí que a gente de fato vai conseguir encontrar alguma solução, ou que seja pela aceitação de uma situação que não tem como ser resolvida. Mas com o estado mental afetado, a gente nunca vai conseguir encontrar essa solução. E aí, qual é a proposta do texto? É que nós estudemos a resignação em Jesus Cristo. Porque o Evangelho, ele é uma aula viva em praticamente todas as passagens do ser resignado. Porque Jesus Cristo, ele era o ser virtuoso na sua essência, na sua excelência. Ele é o ser que já adquiriu todas as virtudes que poderiam ser adquiridas para um ser existente aqui. Ele é um espírito puro. Então, o exemplo de vida, o exemplo que o Evangelho do Cristo nos traz é o exemplo que nós temos que seguir, o exemplo da resignação. E aí, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele traz um capítulo que fala da obediência e da resignação. Essas duas virtudes, a obediência e a resignação, o que ele nos explica, que eles não são, como muitas vezes a gente pensa, que são virtudes passivas do espírito. Não existem virtudes passivas. Elas são sempre virtudes ativas, elas demandam de nós esforço. Então, eu reagi de uma forma desproporcional, desmedida, isso me causou um sofrimento diante de um certo problema que não deveria ter me causado. Eu tenho que refletir sobre isso, eu tenho que trabalhar ativamente para que eu melhore, para que numa próxima oportunidade em que eu me depare com um problema similar, eu não sofra tanto. Então, ela demanda, nesse texto que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina isso. E ele nos fala que a obediência, ela é o consentimento da razão, enquanto que a resignação, ela é o consentimento do coração. Então, nós, quando de fato entendemos o mecanismo da vida, quando nós entendemos quem nós somos, qual é o nosso destino, qual é a proposta da vida que Deus nos deu, de certa forma nós entendemos, a nossa razão nos diz que o melhor caminho para seguir é o caminho que Deus está nos oferecendo. Então nós aceitamos, nós nos tornamos obedientes e nós aceitamos que a vida vai ser dessa forma, mas isso de uma forma racional. E, por sua vez, a resignação é a aceitação do coração. A gente pode ser obediente até mesmo por uma obrigação. Então, eu posso exigir obediência do meu filho sem que ele aceite de coração aquilo que eu estou mandando. Ele vai cumprir por uma razão, por um medo, talvez, de me obedecer, mas ele não aceitou aquilo de coração. Então, as duas, elas têm que caminhar juntas. A gente tem que entender racionalmente o porquê que a vontade de Deus ela é o melhor para nós, mas nós temos que aceitar isso de coração. Nós não podemos transformar as situações da nossa vida em cargas emocionais para nós mesmos, em situações que vão nos trazer sofrimentos morais causados por nós mesmos. Então,
Essa, de certa forma, é a proposta que nós temos no Espiritismo com relação à resignação. Veja o exemplo de Cristo, né? Ele agiu ativamente em todos os momentos da vida dele, mas ele sabia exatamente qual era o limite da capacidade dele, porque ele também não era criador, ele nunca foi criador, ele é criatura igual nós. Então, no momento que ele entendeu que, diante do cálice ali, ele sabia qual seria o destino dele, a gente não pode achar que Cristo gostou disso, que ele queria, porque querer a morte, querer morrer é contrário à própria lei de Deus. A criatura não pode desejar a própria morte, mas Cristo aceitou. Ele falou, então, tem diante de mim o cálice, mas que não se faça a minha vontade, que se faça a tua. Ele elevou os pensamentos a Deus e se colocou humildemente diante de Deus e falou, faça-se a sua vontade. E assim, ele não elimina a circunstância da morte, ela vai existir, mas ele não carrega ela de sentimentos, ele aceita e assim ele é um espírito feliz, mesmo diante de uma situação tão trágica quanto a própria morte, uma morte injusta. Então, esse é sempre a dificuldade da gente saber o que a gente pode efetivamente mudar e aceitar aquilo que não está no nosso alcance de mudar. Por fim, eu gostaria só de destacar no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Existe um capítulo inteiro para falar sobre a dor, sobre o sofrimento, né? E Leon Denis ele coloca, na verdade, que a dor, o sofrimento, ele é uma potência da alma, assim como a própria vontade, como a consciência, o livre-arbítrio, o sofrimento também é uma potência da alma. Não existe vida sem sofrimento. Como a gente acabou de mencionar, Cristo sofreu aqui enquanto encarnado, e ele era um espírito puro. Então, a vida pressupõe, a nossa vida pressupõe, uma das potências da nossa alma é o sofrimento, é a dor. O que importa, na verdade, é como que nós, de fato, vamos pegar isso e usar em nosso próprio benefício. Então, se nós estamos sofrendo, nós temos que entender que existe um motivo na ordem das coisas, na ordem proposta pelo nosso Criador. Nós temos o quê? Que aceitar e tentar racionalmente entender qual é o motivo desse sofrimento, o que nós pudermos melhorar, o que nós interiormente pudermos trabalhar, a gente trabalha. O restante, a gente de fato entrega nas mãos de Deus. E para finalizar, eu vou ler um trecho que eu selecionei aqui, que eu achei interessante, relacionado a isso do livro do Leon Denis. No meio das provações, as verdades que acabamos de recordar não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Seria contra a natureza. Ensinam-nos, pelo menos, a não murmurarmos, a não ficarmos acabrunhados sob o peso da dor. Afastam de nós os funestos pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio. Se continuarmos a chorar, é sem amargura e sem blasfêmia. Compreendemos que as vistas de Deus sobre nós, seu plano, sua obra, seu objetivo, tudo tem princípio e origem no seu amor. Em todas as coisas, Deus quer o nosso bem, e para alcançá-lo segue caminhos, ora claros, ora misteriosos, mas constantemente apropriado às nossas necessidades. Se nos separa daqueles que amamos, é para fazer-nos achar mais vivas as alegrias do regresso. Se deixa que passemos por decepções, abandonos, doenças, reveses, é para obrigar-nos a despregar a vista da terra e elevá-la para Ele, a procurar alegrias superiores àquelas que podemos provar neste mundo. O universo é justiça e amor. Na espiral infinita das ascensões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, converte-se lá em cima em ondas de luz e torrentes de felicidade. Então, vamos sempre lembrar que em toda dificuldade que a gente tiver na nossa vida,
primeiro passo, o passo mais efetivo que a gente pode ter no sentido de tentar encontrar uma solução é a prece, é elevar os nossos pensamentos a Deus. Quando lá de cima nós olhamos a nossa própria vida, quando nós pensamos, olhamos de fora e olhamos o quanto nós somos pequenos, o quanto essa própria existência ela é pequena, o quanto os acontecimentos cotidianos aqui, daqui a algum tempo já não vão mais fazer o menor sentido para a gente. O que vai ficar para a gente é só a experiência. Então a gente tem que procurar viver essa experiência, seja ela agradável ao nosso espírito, seja ela desagradável ao nosso espírito, mas ela sempre pode contribuir para a nossa própria evolução. Obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite a todos. E assim, agradecemos, Senhor, por essas palavras, por essas lições que estamos aprendendo aqui nesta noite. Que Teu amor, Teu carinho, que essas bênçãos que agora estamos recebendo, Senhor, possa fazer parte das nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Jesus, colocar essas lições no nosso dia a dia, envolvendo a cada um daqueles que a nós estão ligados também. Envolva, Mestre, os trabalhos que se seguem nesta noite e todos aqui presentes, presente fisicamente, aqueles que nos assistem remotamente, que as Tuas bênçãos, Senhor, possa adentrar em cada lar, envolvendo cada ser ali presente, com a graça de Deus, que assim seja.